palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, Equipe em Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Arquiobras, arquitetura, urbanismo, design de interiores. Arquiobras, toda sexta à 1h, com Paloma Bedani. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um quadro da Guardiã da Justiça, na rádio A Guardiã da Notícia. Vamos lá hoje. Quinta-feira nós estamos deixando para os assuntos criminais e áreas da segurança pública. Se tiverem algumas sugestões de tema, podem mandar para a rádio, que a gente está aceitando aqui para passar e atualizar todos vocês. Então vamos lá. Toda segunda e toda quinta estarei aqui meio-dia agora com convidados honrosamente que estou trazendo pessoas de nome. E hoje estou abrindo aqui o quadro criminal. Semana passada eu vim também com a doutora Mars, mas nós falamos juntos, né, do feminicídio, ela vai voltar outras vezes. E agora estou aqui abrindo o quadro com o doutor Jonathan Estopa, um advogado bem conceituado de Ribeirão Pires, presidente da subseção de Direito Urbanístico, muito conhecido na área criminal,
Tanto que eu estou muito honrada, agradeço muito a presença do Dr. Jonathan aqui para a gente abrir esse quadro. E o tema que a gente aborda hoje é pedofilia. Um tema bastante polêmico, né? Bastante comentado, atinge todas as classes sociais, atinge todas as pessoas. É um tema muito conturbado, é um tema, assim, que causa polêmica, é um tema triste, eu mesmo não gosto de falar, né? Eu trouxe aqui mais o respaldo da lei, o Dr. Jonathan que vai se especificar mais dentro do assunto. E, mais uma vez, agradeço a Gabi pelo convite, por o quadro agora das quinta-feiras. Espero poder estar ajudando a rádio e a todos. E agradeço a todos que vêm assistindo. Quem não consegue assistir, que eu sei que é um horário difícil, meio-dia, horário de almoço, horário de trabalho, esse vídeo sempre estará disponível, lembrando, no site e no Facebook, tá bom? E baixem o app, ressaltando que agora disponível para todos os celulares. Então vamos lá. Eu vou introduzir o tema e depois eu vou passar para o Dr. Jonathan, que entende do assunto. A pedofilia, como todos sabem, todos assistem alguma reportagem, todos conhecem esse assunto, é um tema comum, não surpreende ninguém. Ele não é um crime, tá? Então, assim, quando a gente vê em reportagens, quando a gente vê em rádios falando foi preso por pedofilia. Não, geralmente foi preso por outro crime enquadrado no nosso Código Penal, enquadrado na legislação, mas o nome mesmo, a denominação pedofilia é uma doença, né? Eu sei que muitos não concordam, eu também não concordo por ser uma doença, mas foi denominado uma doença de pessoas, de adultos, que se atraem sexualmente de alguma forma por crianças e adolescentes. Então, eu estou introduzindo esse tema, vou passar para o Dr. Jonathan e depois a gente vai abrir para perguntas. Boa tarde, doutora Maiara. Boa tarde. Primeiramente, agradeço aí o convite, né? E a oportunidade de estar passando aí informações para a sociedade, que são informações preciosas, até mesmo para se evitar que o seu filho, sua filha, seja vítima de pedofilia, né? Como bem a doutora elucidou, o crime que a mídia trata como pedofilia, ela, na verdade, não tem uma tipificação penal, né? Ela, na verdade, temos o Código Penal, né, artigos 217 e 218 do Código Penal, onde se trata sobre crimes sexuais, estupro de vulnerável, estupro que é bipartido em menores de 18 e maiores de 14 anos ou dos vulneráveis menores de 14 anos, né? A legislação tem que ser, na minha opinião, aperfeiçoada nesse sentido. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz tal tema e criminaliza determinados atos por parte dessas pessoas, né? O que acontece? Nós temos o artigo 240 e 241A e B do Estatuto da Criança, que hoje em dia penaliza crimes oriundos de fotografia, de expor a criança na internet, fotos, trocar fotos, e temos tido aí uma grande participação da Polícia Federal monitorando através de campanhas, prendendo esse tipo de pessoa no país inteiro, tá? Então, assim, pessoa que de repente acessa conteúdo pornográfico na internet, você pode estar cometendo um crime de pedofilia. Pelo Estatuto da Criança, 241A ou B. Tanto trocar essas fotos, tirar as fotos, produzir conteúdo, as penas chegam até 6 anos, tá? E de acordo com o crime, há agravantes. Então, assim, o que seria a pessoa pedófila, né? Realmente, a OMS, ela caracteriza, ela denomina essas pessoas serem doentes e terem um tratamento, né?
Eu concordo em partes com a situação, porque o que acontece? Não adianta você aumentar a pena, matar a pessoa, como muitos falam. É realmente um crime que cria um asco, né? Dá nojo, mas o que acontece? Vamos aumentar a pena dessa pessoa e ela, quando sair para a sociedade, ela vai cometer o mesmo crime. Então, tem que haver sim punição, na minha opinião, né? Evitar tais tipos de crime, haver políticas públicas para coibir tal crime, mas também, quando falamos em pedofilia, estamos falando o quê? Sobre tanto estupro, aborto, saúde pública, principalmente da mulher, né? E esses órgãos tem que haver uma maior atenção para mulheres e crianças brasileiras, tá? É inconcebível numa sociedade avançada que não haja tal atenção a essas pessoas. Nós temos também uma lei que ela em prol dos deficientes, tá? Se eu não me engano, 12.015, de 2019. É a lei mais recente que temos, tá? E ela trata sobre as pessoas deficientes, vulneráveis. O que é o vulnerável? É tanto a pessoa deficiente, que tem algum problema físico ou mental, quanto a pessoa que não consiga reagir diante de tal crime, né? Vamos aí, os menores de 14 anos. São considerados por que vulneráveis? Eles não têm uma reação em prol do seu algoz, da pessoa que está praticando o ato criminoso. Então é importante que haja esse tipo de esclarecimento, até porque temos diversos tipos de canais para denúncia também, né? Mas também é importante entender que tratar essas pessoas também é questão de saúde pública, não só prender e punir. Temos também, por um outro lado, as vítimas, tratá-las do trauma psicológico que vai carregar para o resto da vida. Essas pessoas, de uma certa forma, são destruídas. Então, assim, é um tema muito polêmico, muito amplo. É um assunto que algumas pessoas, por ignorarem as leis, leiam essas leis para vocês entenderem a tipificação penal. Porque com isso, somente com o esclarecimento e a cultura na sociedade, que podemos, inclusive, coibir esse tipo de crime. Hoje em dia é muito comum através de redes sociais, Facebook, Instagram, as crianças serem, aspas, aliciadas, né? Eu evito usar o termo aliciado porque com a mudança da lei para incapazes, algumas tipificações penais foram abolidas. Então, assim, nem sempre um crime de estupro de menor vai estar ligado à pedofilia. Chama atenção a este detalhe também. Porque a caracterização de um pedófilo, ele tem que ser muito bem, não só a questão da idade. Por exemplo, uma pessoa de 17, 18 anos tem relação sexual com uma de 12 ou 13. Há um entendimento, por exemplo, nos Estados Unidos, que a diferença de 5 anos não é caracterizado necessariamente como pedofilia, né? Então, inclusive, embora esse seja um entendimento das cortes americanas, no Brasil já temos jurisprudências nesse sentido, inclusive a necessidade de mudança da lei, tá? Eu tive um caso recente que o menino tinha 17 anos e a menina 12. Ele foi em curso na tipificação penal de abuso de vulnerável. Não, discordo. E nem é crime de pedofilia, o chamado crime de pedofilia. Então temos que esclarecer aqui à sociedade essas mazelas das nossas leis. O que acontece? É necessário uma lei específica sobre tal crime? Sim.
contamos aí com nossos legisladores. Estamos em época de eleição, né? Embora não seja para Senado, mas é necessário sim que a sociedade debata tal assunto e criemos novas leis de proteção, tá? Para se ter uma ideia, eu fiz um levantamento estatístico ontem, oficial e não oficial, por conta do tempo que eu tive para conversarmos sobre tal tema aí, inclusive com a doutora Maiara. Então, o que acontece? Em 2017, nós tivemos 75 casos por dia em São Paulo. E 2018, 83 casos ao dia. 2019, esse diminuiu. Fomos para 66 casos ao dia. Mesmo assim, é muita coisa, né? Essa estatística vem da Secretaria de Segurança Pública dos estados. Então, o que acontece? Na Grande São Paulo, primeiro semestre, tivemos 681 casos, quase 4 casos no primeiro semestre por dia, tá? Presos 21 por mandado 26. Isso na Grande ABC. Então, geralmente, voltando para o assunto de pedofilia, crianças de 11 a 13 anos são o maior alvo. E meninos, tá? Então, assim, temos hoje como denunciar esses crimes nas delegacias de mulher. Temos aqui todo o ABC, Delegacia de Mulher, tá? E, inclusive, o Disque 100, para quem não sabe, é um dos maiores ferramentas para estar denunciando. Então tá, muito obrigada, Dr. Jonathan. Deu para explanar, deu para todos entenderem, linguagem muito boa, além de técnica, mas acredito que todos entenderam. E vamos lá, estou vendo algumas perguntas aqui, quem puder manda na rádio, também pro Manudinho aqui, que está fazendo, que a gente vai passar as perguntas pro Dr. Jonathan ao vivo. Se não, pode deixar no link da rádio ou no link que a gente repostou, que se ele puder auxiliar, ele responde também. Vamos lá, Dr. Jonathan. A pergunta aqui que mais veio. Por que você acha que a pedofilia não é considerado um crime e quando a pessoa é presa por essa característica, que é pedofilia, que todos acham que é um crime, pode se enquadrar em quais tipos de crime? Você pode exemplificar, por favor, no Código Penal? Nós temos aí o Estatuto da Criança, o artigo 240 e 41, que é a tipificação penal, né, de determinados crimes. O artigo 213, embora seja do Código Penal estupro, nós temos o 217 a 218, que caracteriza aquilo que eu havia falado, dos menores de 18 até 14 anos e menores de 14 anos. Né? A pedofilia não existe uma tipificação penal para ela, ainda. Espero que venha a ter, para que podemos tratar melhor essa questão, inclusive sobre castração química, que nem sempre é algo bem colocado aí no caso, bem empregado, tal punição. Então, aproveitando que você já citou também, castração química, também é uma dúvida, inclusive minha, eu acho que de todas as pessoas. Você pode, por favor, explicar o que seria castração química, né? Porque muitas pessoas têm dúvida, apesar de ser fácil, de estar aí nas notícias, mas assim, da forma mais formal possível, o que seria essa castração química e se é possível no caso de pedofilia? Sim, eu tive um caso no escritório que eu fui contra, mas tem que haver um tratamento psiquiátrico acompanhado, né? Junto com o processo, foi um dos processos que eu me orgulho muito, que eu tive um grande êxito. A pessoa cumpriu a pena dela, né? Conseguiu uma redução, houve o cumprimento da pena, e essa pessoa, na minha opinião, eu acompanho até hoje essa pessoa, porque não tem cura, é para o resto da vida o acompanhamento. E ela está inserida na sociedade, está casada, tem filhos, está trabalhando, né? É uma pessoa que sempre tem que estar de olho. Mas a inserção, geralmente, a castração química se inibe a libido da pessoa com a progesterona, que ela é um dos fatores que inibe
o libido desse tipo de crime. Outra pergunta aqui. Essas estatísticas que o doutor levantou, né, que são de fontes seguras, como o senhor acabou de citar, estão falando aqui que tem pessoas que são próximas da família, que essas estatísticas, tem pessoas que sempre são próximas da família. Isso é verdade? Você verificou nas estatísticas? Sim. 90% dos casos são ligados a tios, tá? Avós, infelizmente, e pessoas muito próximas da família. Ela é um crime difícil de desvendar, inclusive, por ela estar dentro do seio familiar, infelizmente. Entendi. E vamos lá, essas estatísticas também, como você bem pesquisou, eu também verifiquei um pouco, né, analisei um pouco do assunto. Eu, não sei se estou errada, verifiquei que acontece a maior parte no Nordeste. Isso é verdade? Como que estão a estatística aqui no nosso país, assim, dentro desse crime, dentro dessa denominação pedofilia e dos crimes cabíveis? Como que estão? Eu fiz um levantamento de 8 estados, mais ou menos, incluindo Minas, Paraná e uma parte do Nordeste. Infelizmente, isso é uma questão cultural, que alguns lugares do Nordeste, no meu escritório, já ouvi a mãe falar que a filha tem que ser primeiramente do pai. É um absurdo isso. Esse tipo de cultura tem que ser varrido do Brasil. Não há espaço para nos acostumarmos com esse tipo de mentalidade. Isso tem que mudar e tem que ser punido. Sim. É cultural, né? Sim, é cultural e infelizmente no Nordeste é cultural mesmo. Vamos lá aqui, deixa eu só ver aqui. A diferença, eu acho que você já citou na sua explanação, mas por favor, poderia entrar em síntese de estupro de vulnerável, porque para quem não sabe, o crime de estupro existe, tem uma qualificação de estupro de vulnerável, que seria de menor, incapaz, seria que o Dr. Jonathan pode explicar melhor. Qual que é a diferença desse tipo de estupro com a denominação pedofilia? Você pode falar, por favor? Como eu bem disse, pedofilia não há uma tipificação penal atualmente no nosso ordenamento jurídico. No entanto, temos aí leis que eu já citei, que hoje, graças a Deus, vem reforçando e coibindo esse tipo de crime. No entanto, nós temos algumas mazelas do direito. Por exemplo, como eu bem citei, menores de 18 ou de acima de 14 anos. Né? Dependendo do relacionamento sexual, não é considerado pedofilia. E até 5 anos de diferença, a nossa jurisprudência tem entendido também que não há crime sexual envolvido, desde que haja o consentimento. Né? Agora, um crime que mais dói é abaixo dos 14 anos. E, principalmente, de acordo com o levantamento que eu fiz, a maior vítima são meninas de 11 anos de idade atualmente, de acordo com essa pesquisa que eu fiz. Isso é um absurdo. E aproveitando o ensejo, aqui você está falando de menores, tudo, né? Se as vítimas são menores, são crianças, pelo que eu também estava pesquisando, muitas vezes essas pessoas cometem esse crime, fazem ameaça para essas pessoas. Como que você acha que pode ocorrer essas denúncias? Você citou alguns canais de denúncia, mas geralmente as vítimas são menores. Eu perguntando uma opinião do Dr. Jonathan, né? Não precisa se enquadrar na lei, seria uma opinião sua, mas se as denúncias são feitas por telefone, por alguns tipos assim de meios que não são cabíveis à criança, como que você acha que essas denúncias podem chegar? Infelizmente, a pessoa que comete esse tipo de crime ameaça a criança, realmente. Sim. Até mesmo os animais da criança, olha, eu vou matar o seu cachorrinho se você não fizer isso. É lamentável, né? O que acontece? Como denunciar? A criança, ela não tem como denunciar. E os pais têm que estarem atentos a sinais. A criança estar aérea, ter um comportamento antissocial, do dia para a noite começa a ter notas ruins. Então, temos que observar e sempre ter diálogo com nossos filhos, com menores. Minha sobrinha, por exemplo, eu tenho ela como uma filha, né? Que é minha irmã divorciada. Fui brincar,
peguei na perna dela, falei assim, tio, não põe a mão na minha perna, é meu corpo, minhas regras. Então, em casa, por exemplo, nós deixamos muito claro esse tipo de coisa. Explicar onde que ele pode ser tocado e que em nenhum momento pode ser beijado ou tocado. Porque se você parar para pensar, o crime de pedofilia não são partes íntimas, em sim pelo corpo, tórax, nas costas, na perna, né? Não é exatamente em áreas genitais. Sim. E, então, porque o pedófilo em si, ele tem prazer na visualização da criança, mesmo de fralda, né? Então há casos que... Então o que acontece? Tem que explicar para a criança não permitir ser tocada, principalmente com a sua vontade. Ótimo. Então, para a gente encerrar, até porque o tempo é curto aqui, né? Eu sei que o tema gera dúvidas, poderia falar o dia inteiro desse tema. Para a gente encerrar, você pode comentar um pouquinho desse caso aqui, que gerou muita polêmica daquela menina de 10 anos, que engravidou, aí teve aquela polêmica também do aborto. Você pode explicar de forma rápida, por gentileza, na sua opinião também como advogado? Sim, doutora. É lamentável que algumas igrejas, seja qual denominação que for, e algumas pessoas tenham sido contra o aborto de uma criança de 10 anos, né? Na minha opinião. Eu tenho até um julgado de 2008 falando que o artigo 128 do Código Penal, um juiz, falando que é inconstitucional porque vai contra o direito de vida de primeira geração, que é o artigo 5º da Constituição Federal. É lamentável isso, na minha opinião. A pessoa já está destruída. Como uma criança criar outra criança, tendo sua infância interrompida? Eu acho que foi bem acertado a questão do aborto, em minha opinião. O artigo 128 já permite, parágrafo 1º, em casos de estupro. E eu acho lamentável as pessoas não serem solidárias à vítima. E eu cheguei a presenciar pessoas serem solidárias até mesmo ao estuprador e não à vítima. Então, isso é questão de educação, não só de educação. E por aí você vê, por exemplo, no Facebook, outras pessoas se manifestando a favor. Porque nesse momento, pessoas propensas a esse tipo de crime, que geralmente são mais homens do que mulheres, que cometem um crime de pedofilia, aspas, né? Crime entre aspas. E o que acontece? Se manifestando. Então tem que ter muita atenção com esse tipo de situação. Com nossos filhos, principalmente na escola, e Facebook, Instagram. Ótimo. As perguntas geralmente aqui foram baseadas nesses assuntos. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar no canal da rádio, pode perguntar também nas minhas redes que eu venho passando. Eu vou passar para o Dr. Jonathan fazer as suas considerações finais. Aí, doutor, se você quiser passar o seu contato, o seu Instagram, as suas redes sociais aqui, você pode passar, porque eu acredito que esse é um tema que gera muita polêmica, gera muitas dúvidas. Aqui o nosso tempo é curto, né? Então, vou passar para o doutor fazer as considerações finais. Bom, agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um tema tão polêmico como este, né? De estar esclarecendo a sociedade sobre tal tema. Inclusive, prevenção. O Disque 100, tá? Para quem quiser fazer denunciar esse tipo de crime, hoje ele foi ampliado. Ele não só serve também para maus tratos, pessoas que estão em situação de rua sofrendo maus tratos, comunidade LGBT. Então, assim, ou LGTB, desculpa, a denominação nem sempre é correta, né? Mas para homossexuais que estão sofrendo também algum tipo de maus tratos, porque ele trata sobre os direitos humanos. O meu contato, para quem tiver dúvida, é 97479-5263. O Facebook estou como Advocacia Estopa STOPPA. Quem quiser esclarecer alguma dúvida, eu fico à disposição.
Então tá bom, estamos aqui para mais quadro da Guardiã da Justiça dentro da rádio, Guardiã da Notícia. Desculpa que eu estava lendo aqui, tem bastante pergunta, estão te parabenizando, Dr. Jonathan, pelos esclarecimentos, estão pedindo leis mais severas, então se tiver algum político, eu sei que a rádio é bem conhecida nesse meio, vamos verificar essas leis, porque não adianta, o crime existe, está aí, é comum, mas se não tiver punição vai continuar, como o doutor bem disse, né? E aqui nos comentários estão pedindo vários tipos de punição, vários tipos de penas que nem o nosso código prevê, mas eu sei que revolta a sociedade. Agradeço o convite, doutor Jonathan, espero que volte mais vezes. Se a rádio tiver a oportunidade aqui de me chamar para explicar, porque você explicou muito bem. E vamos lá, para encerrar mais um quadro. E segunda-feira estamos com o Direito do Trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigado. Eu tava... A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça.